começando o nosso primeiro episódio desse podcast. E, gente, eu já começo aqui dizendo para vocês que eu fiquei muito ansiosa e muito em dúvida sobre qual tema trazer aqui para vocês como primeiro episódio. Porque eu quero que esse primeiro episódio ele seja um episódio especial, porque de fato ele é. Ele é o primeiro episódio do nosso podcast Na Rotina. Então eu queria que fosse algo muito especial. Só que nessa de ficar, ai meu Deus, o que eu levo de especial? Eu me peguei ali com medo de começar, com medo de ir fazer o que tinha que ser feito. E aí eu tive esse insight. Vou falar sobre como começar, porque todo mundo tem essa dificuldade, né, de começar. Começos, geralmente, são mais difíceis, na maioria das vezes. Todos nós temos esse receio, né, o medo do novo. E aí eu falei, vou falar sobre começar, porque eu já tive muita dificuldade, eu ainda tenho, e eu acho que a gente sempre vai ter, mas a gente precisa ser mais forte, né, do que esse receio de começar. Então quero trazer aqui uma mensagem para vocês de não esperem o sol alinhar com a lua para você começar algo, porque, gente, acredite, o cenário perfeito, ele não existe, e eu arrisco dizer que ele nunca vai existir, porque nós somos pessoas reais, vivemos no mundo real, e sempre vai ter alguma coisa pra gente ajustar, né, pra gente mudar. Então, use os recursos que você tem hoje. E eu quero trazer aqui o meu exemplo para vocês, que foi a primeira coisa que me veio à mente aqui agora, de quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, que eu decidi começar como criadora de conteúdo, foi logo que eu larguei o meu emprego CLT, porque para quem não sabe, eu sou publicitária, me formei em publicidade, trabalhei na área de marketing e publicidade por uns 7 anos, trabalhei em setor de marketing, agência de publicidade, então a minha vida era essa, e aí na pandemia eu resolvi fazer essa transição de carreira. E eu gostava muito, assim, dessa profissão de criador de conteúdo, admirava, mas nunca tinha me arriscado. Então, quando eu saí do meu emprego e comecei a tentar criar, gente, foi tão difícil que, eu falando aqui, eu acho que vocês nem vão acreditar, porque hoje vocês me veem gravando vídeo pro YouTube, pro Instagram, e aí vocês devem achar que eu já nasci, né, com essa facilidade. Igual a gente acha que as pessoas nascem com uma vocação, né, mas eu acredito muito em talento treinado. Tudo a gente consegue desenvolver, se adaptar, criar, redesenhar a rota. Então, eu tinha essa trava de comunicação. Foi por isso que eu escolhi a faculdade de comunicação, porque desde muito pequena eu sempre fui muito introspectiva, muito tímida. Então, ir para essa área foi um desafio de mim comigo mesma, sabe? Não, eu quero explorar mais isso, eu quero melhorar minha oratória, eu quero me arriscar. Então eu fui para essa área. E daí, quando eu resolvi ir para criação de conteúdo, né, trabalhar de forma autônoma, então eu tinha que criar. Então vamos lá, no primeiro dia que eu resolvi gravar um conteúdo, gente, eu juro pela minha vida que eu fiquei o dia inteiro, de manhã até a noite, com a câmera, tentando gravar uma mísera receita de, acho que era picolé proteico. Eu dou risada porque, gente, eu gravava, daí eu olhava o vídeo, eu me achava ridícula. Eu tinha vergonha de mim mesma. Eu falava, meu, que ridícula. Aí eu ia lá, apagava. Aí eu gravava de novo e apagava. E, tipo assim, foi terrível. Aí quando eu vi, começou a escurecer, e aí não dava pra gravar mais, porque eu não tinha iluminação. Daí o David chegou em casa do trabalho, e eu falei pra ele, eu acho que até chorei no dia. Nossa, fiquei muito mal. E eu lembro que eu até gravei uns stories no meu perfil pessoal, falando que eu estava tentando gravar um conteúdo, e não consegui, sabe? Eu fiquei muito frustrada. E aí, vem um segundo step, que eu acho que você vai se identificar, que era o que acontecia comigo. A nossa mente, ela começa a criar razões do porquê você não tá conseguindo começar, para você se sentir menos pior. E para você justificar aquele seu medo do novo, né? Então eu ficava arrumando motivos. Então eu falava, não ficou bom o vídeo porque eu não tenho iluminação. Aí eu ia lá, comprava a iluminação, fazia, aí eu arrumava outro pretexto. Não, mas é porque agora eu preciso de um tripé. Daí eu ia lá, comprava o tripé,
Ah, não, mas agora eu preciso de utensílios para cozinha, porque eu gravava receitinhas fitness e tal, né? E aí eu falava, não, eu preciso de um pratinho bonito, eu preciso de uma mesa bonita. Eu até cheguei a envelopar a minha mesa, comprei um papel de parede que imitava mármore, sabe? Porque eu queria fazer a foto perfeita do bolo fitness na pedra branca. Então, assim, isso tudo só era uma desculpa para eu, de fato, para eu não começar, né? E quando eu caí em mim, assim, eu caí, como que fala, quando a gente cai em si, a gente vê, caramba, eu estou me sabotando, porque no final das contas, a gente só precisa começar. E eu vi as pessoas que começavam com o recurso que tinha, sabe? E não era um vídeo bem feito, mas a pessoa tava lá fazendo, que é o mais importante. Ela tava entregando, sabe? E às vezes, esse que é o nosso erro, porque às vezes a gente tem tanto para oferecer pro mundo, mas a gente quer deixar o nosso ego falar tão forte, porque isso tem muito a ver com o ego, né? De você sempre querer começar no cenário perfeito, com as melhores coisas, estando perfeita. E diz muito sobre sabe, um egoísmo, um ego, e de não querer se expor ali de uma forma que as pessoas vejam que você está errando e tá tudo bem as pessoas verem que você erra, porque todo mundo erra, sabe? Então eu percebi que eu estava me sabotando e aí que a chave começou a virar na minha cabeça e eu comecei a fazer com o que eu tinha. Então, se você for lá no meu canal do YouTube e você ver o meu primeiro vídeo, você vai ver que eu estava super insegura. Ali eu já estava com equipamento melhor, porque eu já estava com uma câmera do David, que ele tinha. Então, eu já estava com uma câmera melhor, mas era uma câmera que eu não conseguia. Ela era muito grande, essa câmera, eu não conseguia levar para outros espaços, então ela só ficava num lugar. Mas eu fiz e hoje eu gravo os meus vlogs, eu gravo os meus stories e, né, consegui construir uma comunidade que são vocês que me acompanham. E olha só, né, se eu não tivesse começado, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, falando para você começar também. Então, deixa esse medo para lá, porque a gente sempre tem essa mania de adiar o começo, né? A academia, a dieta é um exemplo perfeito disso também, que a gente quer sempre adiar para segunda-feira. Gente, o que que tem nessa bendita dessa segunda-feira? Que no meu caso eu treino inferiores, mas assim, eu não sei o que que tem nessa segunda-feira que todo mundo adia para segunda-feira. E aí no final de semana você acaba de beber, de comer besteira, de, sabe? Sendo que você pode começar a qualquer momento. Eu sempre falo pra vocês, né, nos meus vídeos, que o nosso corpo, ele não sabe quando é final de semana, quando é feriado. Então, de novo, a segunda-feira, eu acho que ela se encaixa no exemplo que eu dei dos equipamentos que eu tava colocando como um empecilho, né? Como um motivo para eu não começar. A segunda-feira, ela é esse empecilho. Porque você tem que esperar até a segunda-feira se você pode começar hoje, independente do que seja, sabe? Ir pra academia, dormir mais cedo, se alimentar saudável, começar uma leitura, não deixa pra segunda-feira, começa agora, sabe? E eu acho que esse adiamento, né, ele é muito aquilo que eu falei, o medo do novo. Porque é normal a gente querer se proteger do inesperado. O novo, ele traz isso, né? Ele traz uma incerteza se vai dar certo ou não, o que que me espera lá. E quando eu chegar lá, será que eu vou dar conta, sabe? E tem uma frase do Will Smith que eu gosto muito, inclusive tem até o vídeo dele no YouTube, eu acho que já deve ter até traduzido, que ele fala sobre medo, né? E ele fala uma frase que é muito poderosa, e nossa, eu guardei essa frase no meu coração. Eu até cheguei a usar ela em alguns posts, porque ela é muito poderosa. E ele disse o seguinte: Deus colocou as coisas boas da vida do outro lado do medo. Gente, isso é tão verdade. Nossa, isso é tão verdade. Isso daqui deveria ser um mantra pra gente falar todos os dias. Porque todo dia que passa, eu vejo na minha vida as coisas que eu conquistei são esse outro lado do medo, sabe? Porque realmente essa passagem do medo para as coisas boas, sabe? É muito maravilhoso. Então, quando você tiver medo de começar, lembra, Deus colocou as coisas boas da vida do outro lado do medo. Então, não tenha medo,
Porque depois que você passar esse frio na barriga, esse medo, essa insegurança, você vai respirar aliviada. Você fala, caramba, meu, olha só, nem precisava de tudo isso, nem era tudo isso, né? E aí você se sente mais forte pro próximo desafio. Você quer ir além, sabe? Beleza, agora eu já vim até aqui, agora eu quero ir até lá, sabe? E você vai indo. E também uma coisa importante é que você se orgulhe do seu começo. Gente do céu, o começo ele é tão maravilhoso. Comece a enxergar, mas comece a enxergar como algo maravilhoso, como uma dádiva, um presente, sabe? Todo mundo tem um começo e lá na frente você vai agradecer por você ter começado hoje, sabe? Não sei se vocês já perceberam, começa a fazer essa reflexão. As pessoas que vencem, que têm sucesso, você vê uma pessoa, um bilionário, um atleta que ganhou uma medalha de ouro, uma pessoa que teve ali uma vitória em algo, pode perceber, essas pessoas, elas sempre se emocionam e comemoram, porque no dia dessa vitória, no dia que eles ganham a competição, ou o que quer que seja, a primeira coisa que vem na cabeça deles é como foi o começo, sabe? É olhar para trás e lembrar como tudo começou, porque eu acredito que o final, ele só tem sentido quando você lembra do começo. Então, o começo, ele é essencial para tudo na nossa vida. Nós estamos em constante evolução e aprendizado e a gente não pode ignorar todas as etapas, sabe? Começo, meio e fim. Seja em tudo na nossa vida. Na musculação, por exemplo, eu comecei pegando pouca carga. Comecei, na verdade, treinando sem carga nenhuma, treinando na sala de casa, sem nenhum equipamento. E depois eu comprei o equipamento básico, que eu já mostrei para vocês nos meus vídeos. Depois eu me matriculei na academia. Não quer dizer que eu cheguei na academia sabendo tudo, por mais que eu treinava em casa. Eu tive também um novo começo, né? Porque eu tive que começar a aprender a como fazer os exercícios nos aparelhos da academia. Então, hoje, eu ainda tô um pouco longe do que eu quero, né? Dos meus objetivos ali, do meu corpo, do meu ganho de massa. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, Thalita, do passado, obrigada por ter começado. Porque imagina se eu tivesse começando hoje. Nossa, eu ia estar, tipo assim, super arrependida, porque eu ia falar, nossa, naquela época eu tive a oportunidade e eu não quis, fiquei fazendo nada, não quis começar a cuidar da minha saúde, do meu corpo, ir na nutricionista, fazer atividade física, cuidar da minha mente, né? Então, assim, você vai se agradecer demais para você, para sua versão do passado, por você ter começado, e você vai se orgulhar do seu começo, você vai ter orgulho de falar, que é o que eu sinto hoje, eu sinto orgulho de falar. Eu comecei treinando em casa, com peso do corpo, magrela, com percentual de gordura alto, mas eu comecei, e hoje eu posso ajudar outras pessoas a começarem também. Então, é isso, gente. Eu espero que essa mensagem de começo tenha feito sentido para vocês e que você comece hoje qualquer coisa. Eu te desafio a começar hoje qualquer coisa, qualquer horário. Eu não sei que horário que você vai estar ouvindo esse podcast, mas eu te desafio a começar qualquer coisa. Pode ser um hábito novo, como eu falei, iniciar uma leitura, ir para academia, comer saudável. Não importa se você comeu errado no café da manhã, no almoço, no lanche. Faz o seu jantar saudável, comece, apenas comece. E lá na frente, escuta o que eu tô te dizendo, você vai se agradecer por isso. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, terminando esse episódio. Quero dizer que eu tô muito feliz com o nosso podcast novo. Eu espero que saia muitas coisas boas daqui, que essa árvore dê muitos frutos. E é isso. Eu amo muito vocês. Um beijo e até o próximo episódio.